Então, e agora teremos a palestra Tendências e Novos Rumos da Segurança. Aprendizados e boas práticas a partir de um cenário de crise, com o co-founder e CTO em Usina Hub, Alcimar Lemos e Aires. Tudo bem, Alcimar? Boa tarde. Boa tarde, Ângelo. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo graças certo. Graças a Deus. Você fala de onde? Recife, Pernambuco. Oh, que delícia. Como é que está o tempo aí no Recife? Como sol como sempre. Ah, então aproveite depois do nosso trabalho, tá? Um pouquinho. Finalzinho da tarde, né? Fique conosco. Finalzinho da tarde. Você dispõe de 30 minutos para a sua apresentação. Se quiser, deixa aí sobrar um tempinho para perguntas da nossa plateia virtual, certo? Certo, ok, sem problemas. Então, boa apresentação. Valeu. Boa tarde, pessoal. Eu tentei fazer aqui uma compilação sobre o que está acontecendo, né, na pandemia e quais os principais cenários que foram afetados e tentar trazer para a minha realidade, que sou desenvolvedor há mais de 20 anos, tentar trazer exatamente o que está impactando e quais as relações das penetrações, das tentativas de phishing com a realidade desse cenário de desenvolvimento, né? E nas aplicações web em geral. Aqui um pouquinho sobre mim, eu sou empreendedor e investidor desde 2006, fui pioneiro no Norte-Nordeste com o marketplace de venda de ingressos e hoje atuo como CTO de algumas startups e fintechs. A gente vai entender primeiro como está a presença do phishing na pandemia com dados mais recentes. Tentei coletar dados hoje para poder atualizar essa apresentação. E a gente acha que o Brasil é o quinto país que mais sofreu tentativas de phishing no segundo trimestre de 2020. Então, isso é um dado que a gente tem que estar atento, porque a cada 8 brasileiros, um sofreu tentativa de phishing durante a pandemia. E se você avaliar aí que o Brasil está nesse ranking, e enxergando esse mapa, né, global, a gente perdeu para a Venezuela, em primeiro lugar. Eu também fiquei super espantado com esse número, né? Portugal, Tunísia, França, e aí veio o Brasil com essa relação. E a gente começa a enxergar que o phishing ele reafirma a convicção que as pessoas são o elo mais fácil na cadeia de segurança. Então, quando a gente tenta utilizar o dado, né, que o phishing está presente em cada 8 brasileiros, ele tenta atingir uma pessoa, né? Então a gente sabe que 41% de todas as famílias de malwares eram anteriormente desconhecidas. Então há uma inovação aí para escapar das tecnologias de detecção. As ferramentas, os malwares, eles seguem os mesmos princípios, mas eles se reinventam para que eles não passem nessas ferramentas de detecção construídas já para identificar aquelas famílias bases de malwares. E 23% desses malwares estão disponíveis ao público, independente do nível de conhecimento do internauta, né? Então, o internauta mais jovem, com menos conhecimento técnico, ele consegue utilizar esses malwares para poder usar como phishing e obter vantagens, sejam financeiras ou sejam de estrutura tecnológica, né, para afetar a rede de internet. Né? E quando a gente tenta ver aí nas principais plataformas de disseminação, os navegadores são 51% dessa rede, 38% é SMS e 9% vem do WhatsApp. Então, você vê que a presença dos comunicadores instantâneos, eles estão diretamente ligados a essa disseminação de phishing. E aí vem o phishing via app, né, phishing bancário, notícias falsas, publicidades suspeitas, a premiação falsa, o golpe do SMS, né, e todos os outros aí estão com 27%. Então, metade dos que vêm através de links maliciosos vem através de apps de mensagens. Isso é um fato que a gente fica surpreso com o levantamento desse, entendendo que, né, são mais de 200 milhões de dispositivos na mão dos brasileiros. Então,
isso está na mão de qualquer cidadão, a possibilidade de ser atingido por esses links. E quando a gente tenta enxergar aí as regiões mais afetadas, o Sudeste, Nordeste, né, exatamente por essa quantidade de dispositivos nessas regiões, eles mostram que esses números, essas pessoas não estão livres, né? Isso tem uma relação. E eu tento fazer o link exatamente com essas categorias de malwares, né? Quais são as formas mais presentes de utilização, né? Por onde eles chegam. Então, o backdoor está aí com 46%. E se a gente junta o ransomware, né? Dentro da família também de backdoor ali, junto com o Dropper, fica por fora só o POS, que é para os malwares específicos para POS, que vão capturar dados de cartão de crédito e os outros. Então, a gente tem uma presença muito forte de malwares que afetam diretamente o uso não só dos devices, dos dispositivos, sejam computadores, sejam nossos notebooks, né? Também esse roubo ele está ligado ao uso de devices, de dispositivos móveis no nosso dia a dia. E se a gente pega esse tipo e a gente vê aí que 70% dele ele vem através de arquivos executáveis para a plataforma Windows, e se eu associo com mais 12%, que são scripts em JavaScript e Python, que afetam a plataforma Windows, então eu tenho aí uma força de disseminação desses malwares dentro de um ecossistema que é muito gigante. Eu anulando o Web Shells, que é o que eu vou focar daqui para frente agora, eu vou pegar essa fatia de 8% e eu quero mostrar exatamente nessa fatia que são os backdoors produzidos para servidores web, que, por exemplo, utilizam PHP, qual é a responsabilidade do desenvolvedor, do cara que toma conta de infraestrutura dentro de uma pequena, de uma média empresa, que não tem grandes capacidades de gestão em um setor de TI, mas qual a responsabilidade dessas pessoas na disseminação de malwares? Porque a gente acha que só os hackers que estão lá fazendo spammers são responsáveis por essa disseminação. E a gente não entende que cada um que não mantém sua infraestrutura atualizada, cada um que não atualiza sua infraestrutura, ele está diretamente ligado a esse fornecimento de infraestrutura para viabilizar o phishing. Então, se a gente focar aqui na quantidade de linguagens de aplicações web, e a gente tem o PHP como 78,8% de toda a infraestrutura de aplicações web, que a gente pensar em CSM, e-commerce, tudo que for uma aplicação web, 78,8% está relacionado a PHP. Aí a gente vai pensar que a versão do PHP, ela impacta diretamente na versão de segurança da aplicação web. Então, eu tenho aqui a PHP 7, que tem mais de 2 anos lançado, apenas 57% das aplicações, então 78% da web, a versão 7, 57% usa uma versão atualizada. Eu tenho aí mais de 42% utilizando versões descontinuadas de segurança, com atualizações de segurança há mais de 2 anos, desatualizadas, no uso de infraestrutura. Não estou nem olhando aqui o ponto da aplicação, estou olhando o ponto da infraestrutura que essa aplicação precisa para rodar como base. Então, se eu tenho aqui desde janeiro de 2019, dezembro de 2018, por exemplo, a versão 5 do PHP e a versão 7.0, ela já não tem mais suporte de segurança. Então, são números muito expressivos que a gente precisa estar atento e conhecer e olhar e cobrar dos nossos devs, cobrar dos nossos times, né, de quem cuida da infraestrutura, se ele está fazendo sua parte de manter a infraestrutura atualizada. E se eu penso que 38,8% da web, de todos os websites, são WordPress, que o WordPress é em PHP,
e ele é 63,3% do segmento de conteúdo, de gerenciador de conteúdo da web, a gente começa agora a ter números que a gente começa a ficar assustado. Porque se eu sei que quase 40% da web é WordPress, PHP. Então, tirando aquele 78% lá, global, que envolve todos os tipos de aplicações, né? E eu tenho aqui sites como Facebook, que roda em cima de PHP, o Zoom, que a gente está utilizando aqui, roda em cima do WordPress, a Udemy, né? A própria Microsoft tem sites utilizando o WordPress e PHP. A gente começa a enxergar que, em 2019, a gente teve um índice de quase 50% dos WordPress em sites estavam desatualizados. E se eu for passando para outras aplicações, eu vou chegando a níveis absurdos de desatualização, tanto do framework, tanto da ferramenta, quanto do recurso que ele está usando ali, a infraestrutura. Que aí eu posso ter no cenário o meu WordPress atualizado com o meu PHP desatualizado. Eu estou sofrendo uma necessidade. Né? E eu posso ter os dois cenários. Eu estou com o CMS desatualizado e também estou com minha infraestrutura desatualizada. E se eu usar a comparação 2018-2019, esse número de infecções por essas portas de entrada, quer dizer, 94% das infecções relacionadas ao WordPress em 2019 partiram de aplicações que estão desatualizadas. Então, veja o quanto nós devs e CTOs, gestores, né, que às vezes não se preocupam, acham que estão utilizando uma infraestrutura cloud ou on-premise, mas não se preocupa com a infraestrutura, está rodando lá, tá beleza. Então não pode ser assim, né? A gente tem que estar atento exatamente se as nossas aplicações e os nossos serviços estão em consonância, se estão atualizados, para evitar exatamente esse tipo de abordagem. Pegando dados de hoje, o WordPress já está com 83% em uso da versão 5. Isso é um ponto positivo, tá? Os dados puxados de hoje, que a versão 5 pelo menos exige o PHP 7.0. Mas lembrando lá aquele gráfico que eu passei, a versão 7.0 já está descontinuada desde 2019, desde janeiro de 2019, a parte de segurança dela, né? A entrega de atualização de segurança. Então, é importante, mesmo assim, manter todas as versões atualizadas e sempre a inovação das velhas práticas. Quando a gente passa a olhar o phishing, o que é que está impactando nesse cenário? Mudou? Não, nada. As formas de ataque elas não mudaram, elas permanecem sendo as mesmas de sempre. O que muda é digamos assim, o core do ataque, né? O SQL Injection, que é uma das principais técnicas de ataque dos últimos 10 anos, ela continua afetando centenas de sites, milhares de sites diariamente. Então, essa semana a gente teve aí 8,3 milhões de registros de usuários da FreePic e da FlatIcon foram descobertas, né? Exposed pelo ataque de SQL. E isso é um ponto muito, muito relevante. Se eu pegar a quebra de autenticação ou roubo de sessão, né, onde o ataque ele vai lá, ele manda um e-mail falso e você clica nesse e-mail falso, que isso é, digamos assim, quase que o padrão, né? É o default. Eu poderia explorar aqui diversas outras formas, e ele passa a ter as suas credenciais, porque ali você fez aquele login naquele site falso e ele resgatou isso, mas ele também tem a outra parte que ele consegue ter acesso a bancos de passwords que você já utilizou em um site e ele sai testando de forma automatizada aquele seu login e senha que você utilizou naquele site frágil que ele quebrou em todos os outros para descobrir em quais outros sites aquela sua mesma credencial também é utilizada. Então, isso é um ponto que a gente deve ter bastante atenção. Desde a quantidade que nós reutilizamos as mesmas senhas em serviços relacionados, né? E, por exemplo, se eu tenho a minha conta de uma rede social e eu uso o e-mail para validação de segundo fator daquela conta de rede social, e eu uso a mesma
mesma senha nas duas, o que foi que eu fiz? O cara conseguiu quebra a primeira, entra na segunda, quebra a segunda e toma a minha conta. Eu não estou fazendo algo muito inteligente, né? E o cross-site scripting, que continua, ainda no dia 23 de outubro, essa notícia aí do Olhar Digital, hackers exploraram falha em links compartilhados do Facebook. Então, você enxerga que nada disso acabou, que não são, e nada disso é novo, né? Nenhuma prática dessa é nova. E a gente pensa assim, e como eu posso, então, de fato, utilizar uma boa prática para manter essa rede, né? Essas atuações, e eu prevenir que isso diminua, né? De prevenir essa quantidade de ataque. Eu posso fazer alguma coisa para poder mudar esse cenário? Então, eu posso manter meus sistemas atualizados, as versões dos meus sistemas atualizadas, eu posso fazer o código review automatizado, eu posso fazer uma revisão do meu código para que eu evite ter, né, SQL inject, que eu evite permitir um roubo de credenciais através de uso de sessão, se eu estou usando tudo isso no desenvolvimento, se eu estou fazendo todas essas tarefas, essas atividades de forma correta, né? E a utilização do segundo fator de autenticidade, né, de autenticação. Eu posso usar, por exemplo, autenticações em duplas. Eu posso usar um segundo fator em um app, e eu também posso ter uma chave física como a segurança do segundo fator. Ou eu posso ter também dentro em algum lugar guardado uma quantidade de senhas impressas que, em caso de perda da minha aplicação, do meu aplicativo que forneceria o segundo fator ou de não conseguir utilizar, eu ter esse outro método para utilizar como segundo fator. Então, essa foi basicamente uma compilação, né? E aí está o memezinho do final, que é você, de fato, desconfiar de tudo, né? Não basta você simplesmente usar as melhores práticas se você também não desconfia daquele e-mail, daquele link que alguém te mandou, ou em um momento de uma compra, como já foi conversado aqui, alguns casos citados nos painéis, né, que mandaram mandar um cartão pelo chat do WhatsApp. Então, você tem que desconfiar de tudo e, no mínimo, aí, se resguardar para evitar que você tenha seus dados e suas credenciais roubadas. Foi um pouco que eu quis compartilhar com vocês, tá? Sobre esse cenário de crise. Eu sou Alcimar. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais está aí também, no LinkedIn e demais. Gostaria de agradecer imensamente a Graça pelo convite e fico aqui aberto para a gente trocar alguma ideia aí do que seja preciso. Muito obrigado, Alcimar. Parabéns por sua apresentação, viu? Você contribuiu em muito para o sucesso do nosso evento. Grande abraço. Valeu.